Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, Señor, en este momento, Padre. Y toque a cada persona, Señor, que pueda ver, Señor, independientemente del idioma, Señor. Quizás la persona no me entienda lo que estoy hablando, Señor, pero tu Espíritu Santo testifica, Señor amado. E se alguém decidisse viver como Jesus nos dias de hoje, literalmente? Andar nas ruas, falar com as pessoas, sem filtro, sem medo. Será que isso seria visto como fé ou como loucura? Roda a vinheta. Graça e paz, seja muito bem-vindo ao episódio do podcast Transmitir. Seja bem-vindo a mais um podcast. Se não me engano, eu acho que é o 76. Olha só. Acho que é. Confere aí. Tá escrito aí no título. Bem, você que chegou aqui, hoje a gente tem muita novidade, mas já começa curtindo, já começa compartilhando, porque olha, hoje é especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para poder receber mais desses conteúdos que a gente traz aqui para você, de cura, né? Questões aí emocionais. Então, isso, se inscreve, confere se você está inscrito, porque às vezes acontece de, por algum motivo, desinscrever. E aí, te inscreve novamente, confere se está no sininho ali, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Já aproveita e já comenta aí da onde você está nos assistindo, tá? Isso ajuda não só a engajar e a gente não se sente sozinho aqui, né? Porque senão parece que a gente está falando para as paredes. É verdade. E você que está aqui nos acompanhando, tenho para dizer para você que hoje é um dia muito especial. A gente tem um convidado aqui ilustre, muito especial, muito querido, né? Uma pessoa muito querida e a gente quer apresentar ela para vocês. Bom? Seja muito bem-vindo, Jesus da Fronteira. Esse aqui é o nosso Jesus da Fronteira aqui, ele é de Rivera, né? Por favor, conta para nós quem é você. Bom, muito obrigado, primeiramente, né? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é muito bom estar aqui, acompanhando o trabalho de vocês e podendo fazer parte hoje. Bom, vou me apresentar então. Eu sou Lenin, conhecido por algumas pessoas como Jesus da Fronteira ou The Chosen da Fronteira, né? O pessoal tá falando aí. E eu tô muito feliz nesse tempo aí que a gente, com essa ideia inovadora aí, tá andando nas ruas aí. Hoje, inclusive, a gente esteve aí evangelizando. E é muito bom estar aqui essa noite. Que bênção. Me diz uma coisa, Leni, já aproveitando, né? A gente estava conversando aqui em off, né? O Leni, ele é novinho, mas ele tem uma família grande já. Ele tem 3 filhos, né? Isso. 3 filhas. Tem 2 filhas e um filho. Na verdade, Olha 2 aí. meninas, né? Uma com 13, uma com 11 e um menino com 5 quase agora, 4 para 5 anos já. Olha só. E olha só que interessante, tu disse, né? Que tu anda aí nas ruas e de alguma forma Deus colocou isso no teu coração. Conta para nós um pouquinho como que começou isso? Por que se vestir de Jesus? Foi tudo um pouco por acaso, no princípio eu pensava, mas hoje eu olho para trás e vejo que é tipo como se fosse um propósito, né? Talvez, não digo que seja um propósito de vida, mas Deus tinha um propósito nessa questão, nessa ideia. Porque eu comecei a deixar o cabelo comprido, porque gostava, né? E nunca pude deixar assim, mesmo trabalhando na construção, eu trabalho na área da construção, então é meio complicado, né? Mas daí comecei a deixar ele assim, comecei a cuidar o cabelo e a barba também, então o pessoal já pela fisionomia, pela aparência, já começou a me chamar de Jesus, só pela aparência, né? Eu nunca tive problema com isso, né? Então a minha esposa, que eu não apresentei ela não tá aqui hoje comigo, né? A Bruna, sempre me acompanha, ela também sempre me disse isso, que parece muito Jesus, parece muito. E então eu tentei unir uma coisa com a outra, né? Já que a aparência é essa, digo, vou implementar uma vestimenta também, uma roupa, né?
E criei uma ideia aí que eu acho que hoje, como eu digo, eu olho para trás e vejo que tinha um propósito aí nisso. No momento parecia uma loucura. Até hoje ainda acho que é uma loucura, né? Algumas pessoas também acham, mas tá dando certo, o pessoal tá gostando, o pessoal tá recebendo bem. Olha só, exatamente, né? Ele falando aí nessa questão, o pessoal também acha que é uma loucura. Tá, me conta então qual é a reação das pessoas. A reação, tem gente que reage bem, tem gente que reage mal. Conta pra nós. Sim, a maioria reage bem, né? A maioria acha engraçado. Quando eu passo, né? Que eu passo pelas pessoas assim, eu uso um patinete, né? Que a gente chama no Uruguai o monopatim, né? E é patinete aqui pra vocês. E quando eu passo, eu escuto que as pessoas riem, né? Começam a dar risada, acham um pouco engraçado, um pouco estranho, inusitado, né? Tipo, ver Jesus cruzando num patinete na rua é bem inusitado, né? Mas eu escuto as risadas também, mas também pessoas que me param e me falam, me agradecem, tipo, obrigado por fazer isso, algo diferente. Então, eu acredito que o pessoal está recebendo, mas também tem o outro lado, né? Que eu acredito muito que depende da pessoa, talvez por alguma experiência que ela teve, algum momento ela se entristeceu com Deus, ou até mesmo com uma igreja. Então, essas pessoas são as que mais... a gente fala rechaço, a gente fala como é? Elas não... Te evitam. Evitam. Não te falam nada. Não me falam nada, mas elas evitam, elas ignoram. Até mesmo, algumas não falam nada. Algumas simplesmente eu tento falar uma coisa, cumprimento, ficam sérias, não falam nada. Mas tem outras até que elas, de certa forma, elas não recebem, mas também insultam. Isso que eu ia te perguntar. Alguém já te insultou? O que falaram? Claro, é que eu me travo um pouco para achar as palavras no português. Sim. Mas já tive algumas críticas, né? Críticas que não são críticas boas, né? Porque a gente crítica boa, a gente tem que observar e ver, às vezes, né? Talvez, por exemplo, vou dar um exemplo de uma crítica boa. Às vezes tem pessoas que me dizem, vem Deus, por exemplo, né? Então... Quem não vê, e às vezes quem não vê a situação diz, mas tu não pode deixar, é uma crítica, né? Não pode deixar que te digam Deus. Então eu recebo isso, eu entendo que na verdade talvez a pessoa não tenha o conhecimento, claro, né? do que então ela fala isso na sua ignorância, mas eu recebo essa crítica pro bem, né? Porque na verdade não estaria certo, né? Então eu devolvo dizendo para a pessoa, não, na verdade eu não sou, não se trata de eu ser Deus, senão que é o personagem de Jesus. Sempre assim. Então esse é um exemplo de crítica boa, né, que eu digo assim. Mas também tem aquela crítica que o pessoal lança, né, diretamente para te fazer mal, né, para tipo te desanimar. Por exemplo, eu vou contar aqui da primeira vez que eu apareci assim com o personagem de Jesus, foi num show grande que teve aqui na Fronteira, e um comentário que me deixou um pouco triste e até pensei, será que vale a pena seguir com isso? Porque a pessoa comentou assim no Instagram. Ela comentou, tipo... no espanhol, né? Depois acontecem coisas ruins na fronteira, tipo catástrofe, e ninguém entende por quê. Porque como vão estar brincando com Deus, não sei o que. Então eu tentei... de princípio eu ignorei o comentário, mas depois eu tive que fazer um comentário, né? Porque na verdade a minha intenção... Na verdade eu fiz um vídeo explicando, não fiz um comentário. Eu fiz um vídeo explicando que minha intenção jamais seria trazer qualquer tipo de catástrofe, até mesmo porque eu não poderia fazer isso. Eu não tenho esse poder, né? Mas a intenção no meu coração realmente era levar Jesus de uma forma diferente para as pessoas, né? Que a pessoa possa ver a imagem do que a gente pensa que era Jesus, que na verdade não temos certeza de que era assim, e através disso que chama a atenção das pessoas eu possa entregar uma palavra, que é o que realmente muda a vida das pessoas. Né? Na verdade, o Senhor colocou no teu coração uma forma diferente de evangelizar, né? Porque, pensa comigo, é como tu disse, ele fala assim, é um Jesus de patinete, né? Então, a gente vê assim, que o Senhor está sempre mudando as estratégias para chegar nos corações dos filhos, né? E daqueles que eles querem que não seja só criatura e volte a ser filho. O ponto aqui é essa estratégia que Deus te deu, que o Senhor colocou no teu coração de personificar a imagem de Jesus. Isso, de alguma forma, tu enxerga como algo para esse tempo,
para facilitar a prática do evangelho, né? Uma coisa é você conhecer o evangelho, outra coisa é você viver o evangelho, outra coisa é você enxergar, porque a gente é como The Chosen, né? Como te disse. Sim. O The Chosen, assim, ó, é a Bíblia se materializando na tua frente. É o que eu ia comentar, né? Eu vejo assim que as pessoas elas confundem, né? Uma coisa é o que a gente viu no carnaval. Exato. Né? Uma figura diabólica arrastando Jesus e tipo, vencendo Jesus. Uhum. Outra coisa é você evangelizando as pessoas, né, com o personagem, né, de alguém que se parece com Jesus. É completamente diferente, tem pessoas que não entendem. Mas aí eu te pergunto, então quer dizer que todos os filmes de Jesus, que todas as séries, que todas as novelas que aparece Jesus, as pessoas estão fazendo o quê? Trazendo desgraça? Não faz sentido. Nenhum, né? E quantas pessoas não têm acesso hoje em dia que não vão buscar assistir um filme cristão, não vão buscar assistir uma série cristã, que estão aí, principalmente os jovens, que não estão nem buscando esse tipo de assunto, e aí quando eles te veem, eles já sabem quem é, né? Eles já sentem a presença de você poder chegar nessa pessoa que não está sendo alcançada mais, porque hoje em dia é difícil alguém que tá olhando ali. Antes a gente, quando era pequeno, você pegava a Semana Santa ali, todos os dias passava um filme de Jesus na sessão da tarde, não era verdade? É verdade. Você não tinha muita escolha, você assistia porque estava passando na TV. Hoje em dia os jovens não veem TV. Hoje em dia os jovens não estão buscando esse tipo de assunto. Então, você trazer esse tipo de assunto, mostrar para eles a presença, vir, né, como esse personagem traz para eles de uma forma inusitada que eles não esperavam encontrar com a imagem de Jesus, não é verdade? É o verdadeiro evangelismo, na verdade. Isso aí é uma coisa que tu falou agora, é que se é para esse tempo, eu acredito que sim, porque vocês dois falaram uma coisa que eu estava pensando também. Aí, na questão do The Chosen, eu acredito que é para esse tempo, porque se as pessoas que acompanham, e vocês acompanham, viram como Jesus mostra bem o lado humano dele, né? Uhum. Então eu acredito que as pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais evitando o lado religioso, a estrutura religiosa, Uhum. né? E o que eu trato de fazer não é como The Chosen, logicamente, que é todo Sim. mas assim, toda uma estrutura, Uhum. Não, o que eu faço é algo bem simples, que também tem muito a ver com o que eles estão fazendo. Porque eu levo esse Jesus, esse personagem para as pessoas e converso com as pessoas. Então não levo placa da igreja, eu não levo estrutura religiosa. Eu converso com as pessoas e até mesmo algumas pessoas se sentem na liberdade de me contar alguma coisa que está acontecendo. Olha só. Olha Coisas só. que talvez elas não fariam, não saíram da sua casa Uhum. para ir numa igreja. E eu acredito que Deus o que eu faço é eu encontrar as pessoas na rua, coisa que as pessoas não saem da casa, da sua própria casa, né, para ir procurar Deus de certa maneira. Bom, aí a gente entra com essa questão da estratégia, né? É por isso que eu digo, o Senhor está sempre mudando as estratégias, porque a forma que Ele está te usando, e a gente entende dessa forma, eu creio que tu entenda dessa mesma forma, que tu é só uma ferramenta, mais uma ferramenta nas mãos do Senhor. Olha só, que a pessoa tem a empatia por causa do personagem, vamos botar entre parênteses, porque na verdade é um servo do Senhor, né? Ele está fazendo o trabalho do que um pastor pode estar fazendo, do que um diácono pode estar fazendo. Por quê? Não no sentido eclesiástico, e sim no sentido prático do evangelho. Exatamente. E aí a gente separa a religião do viver o evangelho. É que na verdade você está buscando pessoas onde Jesus disse, né? Ide a toda criatura, pregai o evangelho, curar e libertar. É diferente. Uma coisa é quem está dentro da igreja, quem já conhece o evangelho, Exato. quem já conhece, né? Outra coisa é quem está no mundo, que não tem conhecimento. E o que a gente está vendo, né, no trabalho dele? É isso, é sendo usado no ID. Aquilo que muitos deveriam estar fazendo, né? Indo buscar pessoas
para pregar o evangelho. E muitas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja disputando cargos e disputando púlpito para pregar o evangelho para pessoas que já estão lá dentro, que já foram convertidas, né? Infelizmente, a gente vê igrejas lotadas de pessoas que já foram convertidas e que não saem dali e não levam o evangelho para ninguém. É verdade. E uma coisa que também acredito que foi uma ideia, assim, uma estratégia que Deus me deu, foi usar a própria palavra, como eu vou dizer assim, sem mudar a essência da palavra, daquilo que Deus quer dizer. Eu tratei de pegar versículos e fazer de uma forma que o pessoal daqui da fronteira entenda. Isso eu fiz no show que teve, né? Foi a primeira ideia que eu tive, assim, tá, mas o que eu vou levar? Não quero só entregar um bombom, que eu também levava, né? Um bombom, um chocolate. Mas eu também quero entregar a palavra, caso eu não puder falar para o pessoal, Deus te ama. Tem momentos que é muita gente que vem para tirar foto, então o que eu tratava de fazer é entregar um versículo, vamos dizer assim, uma maneira a gente fala parafraseado. Não sei como é que vocês falam. Parafraseado. Sim. Tipo, no idioma rasgado da fronteira, assim, tipo, falar bem assim. Sim. Tipo, usar o tchê, coisas assim. Então, eu penso assim, eu não mudei a palavra, mas eu levei simplificaste. Tipo, eu ainda coloquei, tipo, embaixo eu coloquei versão da fronteira. Tipo, entendi. Como se fosse, né, a nova versão da fronteira. Claro. Então, eu acredito que muitas pessoas entenderam aquilo, porque tem pessoas que, ademais de estar no mundo e talvez nunca ter tido um encontro com Jesus ou até ter tido um encontro com a Bíblia, com a própria palavra, talvez se elas leem a Bíblia hoje elas não entendem nada, né? Porque é o Espírito Santo que nos dá aquela luz, aquele entendimento. Então, talvez eu acredito que, logicamente, que com o Espírito Santo, que é aquele que convence, mas se a gente tentar simplificar para que ela possa ler aquilo, uma pessoa da rua entender, dizer, Deus te ama. Tipo, eu lembro de um versículo, eu vou falar aqui, que foi João 3,16, né? De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu único filho. Então eu levei mais assim, tipo, Deus te amou de uma maneira tão grande que deu o filho dele para, assim, tipo, bem na fronteira mesmo. Sim. E acredito que isso possa ter, não recebi nenhum testemunho, mas acredito que possa ter impactado vidas e possa ter ajudado pessoas a entender a palavra. Claro. Dessa maneira mais simples, né? Porque, na verdade, o evangelho é simples. A gente que complica um pouco, né? A estrutura religiosa, os pastores... Não vou dizer todos os pastores, porque não posso falar isso, né? Mas tem muitos pastores que complicam um pouco o evangelho. Exatamente. Então, na verdade, o evangelho ele é simples, é puro. Né? Esse negócio de teologia, a gente estudou 4 teologias diferentes. Só para você ter uma ideia que teologia é diferente, tá, gente? Cada denominação tem a sua teologia, que é a sua explicação da Bíblia. E aí, como a gente tem um ministério que a gente trabalha nas igrejas, e isso que tu tá falando é muito importante, que é o quê? As pessoas, a gente vê muitos pastores trazendo um vocabulário muito rebuscado, muito teológico, que as pessoas não sabem o que está sendo falado. A gente tem um ministério muito de ensino. Então, o que a gente faz? Simplifica, 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 como tu tá falando. Eu não vou levar nada rebuscado, não gosto de levar nada rebuscado. Eu gosto de falar e que as pessoas tenham entendimento daquilo que eu tô falando. Então, se eu tiver que parafrasear a Bíblia, eu vou parafrasear, vou dizer, tô parafraseando que é para você entender exatamente. Mas a gente já, durante os seminários que a gente leva nas igrejas, a gente já perguntou, e assim, para as ovelhas, né? Vocês entendem tal palavra? Todo mundo fica assim, né? Tipo assim, ninguém sabe o que estão falando. Aí a pessoa sai mais perdida do que outra coisa, porque ela não tá entendendo. Então, o que a gente sempre leva, né? Que a pessoa tenha entendimento, que busque a versão NTLH, NVT, que é a nova linguagem, que é a linguagem transformadora, que é a linguagem de hoje em dia, para que a pessoa possa entender, porque são palavras que não se usa mais. Se a gente for pegar outras versões mais antigas,
Não se usa. E quando não se usa, as pessoas também não entendem. Então, isso que tu faz é exatamente aquilo que Jesus fazia. Por que Jesus falava em parábolas? Porque ele pegava o que era simples. O rapaz lá tem tantas ovelhas. Aí ele pega e deixa as 99, vai buscar outra ovelha. Por quê? Porque lá na época tinha muita gente que cuidava de ovelhas. Todo mundo tinha vinha. Então Jesus usava a vinha. Exato. Entende? Ele levava a palavra para que as pessoas... Ele parafraseava a palavra. Parafraseava, exatamente. Ele simplificava o ensinamento. Tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, que as pessoas já não entendiam mais, que ficavam criando regras e leis em cima de lei, e colocando regras em cima das leis, né? Que as pessoas já não entendiam mais nada, Jesus foi lá e fez o quê? Simplificou aquilo que tu tá fazendo, que a gente tem que fazer. Porque imagina, se as pessoas da igreja não entendem, imagina se a pessoa do mundo vai entender o crentez. É verdade. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a diferença, Leni, de falar sobre o evangelho e viver o evangelho? O que tu vê assim na prática, como tu tá no teu dia a dia aí, tu tem teu trabalho, como tu diz, trabalho com construção, né? Mas eu entendo que tu leva o evangelho a todo momento, né? A gente estava conversando aqui em off. O que tu vê? Qual é a diferença entre falar sobre o evangelho, né? Proclamar o evangelho e aplicar o evangelho, viver o evangelho? Como é que tu vê isso? Tem uma grande diferença, né? Bom, no meu caso, eu não, né, para quem não sabe, eu não faço só isso aqui, né? Eu não sou 24 horas o personagem de Jesus, eu trabalho na construção. Então é um desafio, né? Um desafio, porque eu às vezes eu me limito muito no falar. Eu me limito um pouco no falar para as pessoas de Jesus. Mas não é que eu não me limito porque eu não quero, é que às vezes para mim é um pouco difícil estar falando no trabalho assim para o cliente. Então o que eu faço? Qual é a minha regra que eu penso assim, ó? Eu posso até não falar de Jesus para uma pessoa que eu tô trabalhando, mas eu não posso não cumprir com o que eu tô falando no tempo de trabalho. Eu não posso fazer a pessoa gastar mais material do que, um exemplo, sobrou, vamos jogar fora, vamos, né? Eu não posso, por exemplo, assim, não cumprir com o prazo que eu tô dando para a pessoa. Não posso nem falar sobre fazer o trabalho de qualquer maneira. Então, eu tenho que primeiramente cumprir com o que é básico. Então, eu vejo isso hoje, que muitas pessoas, eu não preciso nem falar de Jesus para elas falam de mim para outras pessoas. Algumas pessoas sabem que eu vou na igreja, então eles dizem assim... Detalhe, eu vou deixar nas redes sociais aqui do Instituto o contato do Leni, mas só depois que eu acertar com ele, porque hoje em dia, achar a pessoa que trabalha corretamente, não desperdiça, né? O material, faz tudo direitinho, né? Gente, depois eu passo para vocês o contato dele, antes eu vou pegar para mim, tá? Para aí. Então segue, Leni. Porque são as maiores dores das pessoas, né? Quando chamam pedreiro. Sempre tem esse problema, mas pedreiro é difícil. Então, o que eu trato de fazer? No princípio, como todo novo convertido, eu queria. Essa pessoa precisa de Jesus e queria falar. Depois, com o tempo, um vai aprendendo que mais vale o exemplo do que muitas palavras, entendeu? Então, hoje, eu posso dizer graças a Deus, porque, na verdade, não sou eu, é o Espírito dele... O Espírito Santo em mim, né? Que me faz eu tratar de caminhar na linha, vamos dizer assim, né? A gente se esforça no dia a dia, também não é uma coisa que é... Mas vai unindo uma coisa com a outra. Então, hoje, por exemplo, pessoas sabem... Eu tenho clientes que dizem, né? Às vezes não sabem meu nome, dizem aquele menino que vai na igreja. Dizem assim, né? Porque, me conhece. Ainda mais agora com o personagem. Então, o que acontece? Eles não me conhecem por eu falar de Jesus para eles, talvez, né? Não tô dizendo que eu não fale, mas talvez não me conhecem. Mas conhecem pelo bom testemunho, né? Do trabalho. É algo simples, né? Que me chamaram para ir consertar uma coisa na casa e tiveram uma boa experiência. Sim, tu tá dando um bom exemplo. E aí tu falaste uma chave, né? O bom testemunho. De nada adianta eu conhecer a palavra se eu não vivo a palavra, se eu não sou uma carta viva, se eu não dou um bom testemunho. Me diz uma coisa assim, ó, aproveitando já que a gente tá falando sobre isso, qual foi o momento mais forte que tu já viveu na parte da evangelização, assim, algo que te impactou? Olha, eu acho que
foi algo que eu fiquei sabendo depois que aconteceu, quando eu cheguei em casa. Aqui no centro, a primeira vez que eu fiz aqui no centro de Santana Livramento aqui, eu fiz o evangelismo esse assim, que ninguém esperava, não avisei nada, eu apareci. Me chamou muito a atenção o rapaz que estava numa cadeira de rodas. Me chamou a atenção, eu estava passando por todos, então naquele momento eu pensei, tem pessoas que vêm até mim, que eu vou, que a pessoa vem, uma foto, tal coisa, eu entrego o versículo, mas aquele rapaz eu vi ele muito quieto ali, e pensei, eu vou ter que ir até ele, né, porque, tipo, né, o menino estava ali na cadeira de roda, eu vou ir até ele porque talvez ele queira, ou talvez não, porque a gente nunca sabe. Às vezes eu penso assim, será que a pessoa vai como é que eu posso falar assim, me aceitar, porque eu não preciso que a pessoa me aceite, a pessoa tem que aceitar Jesus, né? Mas talvez o personagem, será que ela vai aceitar, ou talvez ela tá triste com Deus pela condição. Então eu penso tudo isso, né? É tipo uma guerra no meu pensamento na hora. Mas eu fui. Então eu cheguei naquele momento ali, eu abracei ele e lembro que eu falei alguma coisa pra ele ali, e estavam os amigos dele ali e tiraram uma foto comigo, do celular deles. Aí passou o tempo, acabou o tempo do evangelismo, o show, tudo. Fui pra casa e uma conhecida minha mandou uma mensagem, mandou um textão assim, dizendo tipo que o rapaz estava muito triste em casa e os amigos, né, levaram ele e disseram, não, vamos lá, e levaram ele. Então a primeira palavra que quando eu estava lendo, me veio na cabeça, e depois mais embaixo ela dizia assim, ó, a primeira palavra que me veio na cabeça foi daqueles amigos que levaram o cara, né, e abriram o telhado, né, que não podia caminhar. Então, e aí diz que o cara ficou assim, ele sentiu, não por mim, eu sempre digo isso, não, glória pra Deus, né, mas ele sentiu que Deus estava tocando nele, porque ele estava em casa triste, e porque ele não podia ir, né, e os amigos levaram ele, e eu cheguei, tipo, ainda ela diz assim, que ele me viu pra lá e pra cá, e pensou, se ele viesse. Então foi tudo assim, pra mim foi impactante mesmo, esse momento me marcou. Foi um mover de Deus. Nossa, realmente. Que bênção. Uau. Tá, e tu já sentiu medo? Medo de fazer isso? Medo não. Tem pessoas que me dizem, né, olha que tu não tá representando qualquer coisa. Me dizem, né, mas medo não tenho. Eu faço, eu sei qual é a minha intenção, né, então claro. Eu não tenho medo, assim, de que por eu fazer isso, né, o inimigo vai me atacar mais ainda. Não tenho esse medo, sabe? Olha só que interessante. Olha só que interessante que o Lene acabou de falar. Olha o que o pessoal fala. Olha que isso aí não é brincadeira. Olha que tu tem um peso espiritual. Olha que não é qualquer um que representa Jesus. E olha a simplicidade para você aprender como Deus trabalha. Olha a simplicidade. O Senhor conhece o coração dele. Deu uma estratégia para ele. Tanto é que ele diz assim, ó, Satanás não pode pegar porque não existe retaliação, tá? Se você aprendeu que existe retaliação, tem algo errado aí com quem te ensinou, porque não existe. Sabe quando Lene, tu tá vivendo isso, mas tô falando do pessoal que tá nos vendo. Quando é que você sabe que Deus está no propósito? Quando você tem essa paz aqui que ele acabou de dizer. Por mais que digam que pode ter isso ou ser aquilo, ele diz assim, não, tá tudo tranquilo. Eu sinto que Deus tá me levando a fazer. Ponto. A paz que excede o entendimento. Eu não tenho medo do inimigo, adorei. Perfeito. Gente, quando a gente começou o ministério, né, a gente tem um ministério que é de cura da alma e libertação. Então a gente lida o tempo inteiro com a questão espiritual. E aí o pessoal falava pra nós, não, mas vocês vão ver a retaliação, vocês vão ver vai começar, o inimigo vai se levantar. E eu disse assim, gente, eu falei com Deus, né? Digo assim, Jesus diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu escuto a voz do Senhor. Então eu digo, Senhor, você está me dando mesmo um ministério a qual eu vou ter que lidar com o inimigo? Isso não faz sentido na minha cabeça. Porque não sou eu que luto, né? Quem luta é ele, né? A gente não está lutando aqui contra carne e sangue, né? Então, quem luta não sou eu. Quem luta a batalha, eu sou instrumento do Senhor. E aí, Deus me falou, né? Quem foi a pessoa que mais enfrentou principados e potestades? Moisés. Viu alguma retaliação? Eu não. Porque não teve. Sabe por quê? Porque Deus é que lutou contra as potestades. Moisés era só instrumento de Deus. Acontece que as pessoas, elas se veem como elas.
É exatamente o que tu tá falando aqui o tempo inteiro. Não sou eu. É o Espírito Santo que age através de mim. Não sou eu que faço libertação. Não sou eu que levo a palavra. É o Espírito Santo que age através de mim. E o inimigo, ele usa esse seu achar, que é você, para te impedir de levar a palavra. Para te impedir, aí te traz medo. Porque daí você não vai levar a palavra, porque você tem medo da retaliação. Não, e o inimigo vai se levantar. O inimigo não pode fazer nada, né, contra você, porque você está protegido. Se você não tem brecha, se você está dentro dos princípios, como você falou, e a gente vê pelos frutos aí, então você fica tranquilo. Outra coisa que eu queria ver com você, como que tu lida com a questão da rejeição das pessoas, né? Essas que fazem assim pra te... Hoje mesmo eu falei isso pra minha esposa, né? Eu falei, várias pessoas rejeitaram porque eu tava entregando um panfleto. Então eu acredito que talvez no momento pensaram que era alguma coisa que era pra vender, não sei o que pensaram, porque foi vários momentos assim que foi rápido, né? Mas eu fico um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco sem jeito. Né? Tipo, quando não te aceitam uma coisa que tu tá vendendo, ou tu tá, no caso eu tava dando, né? Meio sem jeito, mas não triste, né? Porque faz parte, né? Nem Jesus foi aceito por todos, quanto mais eu que tô fazendo o personagem de Jesus vou ficar triste porque não me aceitam um papel, ou não me aceitam talvez uma palavra, ou... É normal, levo uma boa. Que benção, lida muito bem, né? Com todas essas e aqui, questões. Deixa eu só pegar um versículo aqui que agora o senhor me lembrou. Olha aqui que interessante, em João 15:18 diz assim, ó: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Então é o que eu digo. Qual é o nosso filtro? Quando estão contra ti. Se estão contra ti, tá beleza. Tá fazendo o que o senhor quer. O senhor foi muito claro com isso, né? Então a gente tem essa questão de ser aceito. Né? Mas Deus às vezes ele te leva por caminhos aonde tu não vai ser aceito. E aí exige um posicionamento. E aproveitando esse gancho, o que tu diria para essa pessoa que tem um chamado de Deus e por algum motivo ela tá travada? Ela tá com essa questão desse medo, né? De não ser aceito. O que tu falaria para essa pessoa? Eu acho que seria tratar esse motivo, né? Isso que tu falou agora, a questão do querer ser aceito. Isso é um dos problemas que a pessoa se trava por isso, né? Tipo, não vão me aceitar. Mas eu acho que assim, tipo, ninguém é igual a ninguém, né? Então, cada um tem algo dentro de si que Deus quer, né? Destampar, não sei se tá certo falar assim. Sim. Tipo, então a pessoa fica naquele, tipo, será que vão me aceitar? Será que... Dependendo se a pessoa acredita que o ministério dela por exemplo assim, pregar a palavra através das redes sociais, ou, tipo, começar a fazer. O conselho que eu dou é não ter vergonha e, se for no caso das redes sociais, ligar a câmera e começar a fazer. Porque se sempre vai ficar pensando o que vão pensar, ou amanhã eu começo, aquela procrastinação também é um problema, né? Então, se tu te achou no teu ministério, no teu propósito, no teu chamado, começa. E aí a pessoa vai e pergunta, e como é que eu sei se é... Aí vocês falaram, né? Tipo, tu vai sentir paz, não vai ser uma coisa que te incomoda. Te incomoda talvez tu não ter começado ainda a fazer. Exato. Né? Isso é uma coisa muito importante que hoje eu digo assim, né? O meu propósito não é esse, né? Tipo, talvez é para esse tempo, sim. Mas eu não acredito que eu vou ficar 10 anos fazendo isso, né? O meu propósito é algo que eu descobri, né? Que eu descobri de uma maneira assim que eu acho que é muito prática e é bom falar sobre isso. Que às vezes as pessoas... É uma forma, assim, que eu aprendi isso e gostaria de passar aqui, né? Tipo, é uma pergunta muito frequente. Para que eu nasci? Né? Isso é uma coisa que vocês falam muito, eu acho muito interessante isso. Outro dia eu assisti o vídeo de vocês. E uma maneira que talvez não é aquilo... vai dar o resultado exatamente, mas talvez os sinais para a pessoa que está nos assistindo saber para que ela nasceu... Deus nos coloca, por exemplo, talentos, né, dons, alguma coisa que tu gosta. Então eu assisti um dia um cara que ele fala assim, ó, pega 3 coisas, uma coisa que tu gosta de fazer, uma coisa que todo mundo fala que tu faz bem, né, tipo 2 coisas, e a terceira coisa é o que tu pode, de que maneira tu pode fazer que essas 2 coisas resolvam algum problema no mundo.
Tipo, pra mim isso foi muito, assim, foi um abridor como é que se chama? Divisor de águas. Sim, foi, divisor de me águas. esclareceu muitas coisas. Claro que não foi aí que eu descobri, é isso. Mas aí eu comecei a caminhar nesse lugar, assim, tipo... Teve um eu sei direcionamento. fazer isso. Tive um direcionamento, isso. Eu sei fazer isso, né? As pessoas dizem que eu sou bom nisso. Porque também tem esse lado, né? Muitas pessoas dizem que eu sou bom em alguma coisa, mas talvez eu não goste. Claro. Simplesmente eu sou bom. Então tem que ter muito cuidado, mas já é uma grande... pra mim me ajudou muito. Eu gosto disso aqui. Fazer isso, por exemplo. Me dizem que eu sou bom nisso aqui. Agora, o que eu posso fazer para resolver um problema no mundo? E quando eu falo no mundo, não é no mundo inteiro, né? Talvez é no teu bairro mesmo. Aí. Resolver problemas de pessoas, né? De alguém. pessoas. Sempre se trata de pessoas, Exatamente. né? O propósito sempre se trata da outra pessoa. Sempre se trata de outra pessoa. Nunca é com você. O meu propósito, assim, não pode ser... Meu propósito é ser rico. Porque eu quero ter muito dinheiro. Não. Então tu vai ser rico pra ajudar outras pessoas. Isso é muito interessante, né? Mas eu me achei... Não posso dizer assim, me achei 100%, mas eu comecei a caminhar nisso aí. E acredito que me ajudou muito. Talvez possa ajudar muita gente isso aí. Perfeito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu tenho um versículo aqui, né, que fala, que eu gosto muito desse versículo, que é 2 Timóteo. E aí ele disse para nós, e a gente tá falando para você. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e domínio próprio, autocontrole, como queira. Nessa questão, eu vejo que muitas pessoas vivem presas no medo e aí não, sabe, não destrava, não vai, não faz exatamente aquilo que tu falou. Cara, é só abrir a câmera e falar sobre Deus, de repente, né, é ali o teu propósito e as pessoas ficam com medo, ficam achando que não vão conseguir ou que não vão agradar, o que vão falar. Bom, vão falar. Vão falar. Olha, a primeira coisa que você tem que entender é que sempre vão falar. Sempre. No momento que você entender assim, ó, vão falar, aí você já tem menos uma coisa pra se preocupar, porque você já sabe que vão falar mal. Então, se você não fizer, vão falar mal. Igual se você fizer, vão falar mal também. Mas daí tu fica com o versículo que eu falei, né? Odiar o Senhor primeiro, então você tá no lucro. Fica feliz que estão te odiando por falar a palavra do Senhor. Ó, a palavra é muito clara. Você não tem que agradar homens. Você tem que agradar a Deus. E ponto final. Bom, com tudo que tá acontecendo no mundo, o que tu acha que as pessoas mais precisam hoje? Com tudo que tá acontecendo no mundo. A situação que tá difícil, né? Sim. Tem essa guerra aí, e tudo que a gente tá vendo aí, essa instabilidade, vamos dizer assim, né? Eu acredito que o que tá faltando é aquilo que, né, se vão ver na palavra mesmo, né, é o amor, né, de muitos se esfriando. Isso tá escrito, né? Sim. Mas eu acredito que o que tá faltando, não, o que a gente pode fazer é aproveitar esse último tempo para pregar a palavra, né? Acho que isso é o que mais importa. Já tá tudo escrito e não vai acontecer. Não é ficar com medo esperando, né? Exatamente. Tipo, também não ficar pensando assim, já tá tudo escrito, vai acontecer assim, vamos deixar... Não. Tipo, tem gente que pensa, né? Mas Jesus tá voltando, vamos parar de estudar, vamos parar... Não. Ou Jesus vai voltar daqui 100 anos. Não. Pode voltar hoje, né? Pode voltar amanhã, ou você pode partir hoje. Claro, então tem que viver exatamente. como se fosse o último dia, né? É verdade. Tu acha que assim, aproveitando, né? Você acha que as pessoas estão mais abertas hoje a receber Deus, a receber o Senhor na vida delas, ou ainda seguem mais fechadas? O que tu vê aí no teu dia a dia? Eu acho que tem muita necessidade, né? Eu acho que as pessoas estão precisando, só que elas não estão encontrando por causa da própria estrutura religiosa. Pelo menos ao meu ver, não estou falando isso porque a gente pode estar falando isso aqui, talvez em outra cidade, em outro país, a cultura, tudo depende, né? Mas ao meu ver hoje, por exemplo, aqui na nossa fronteira, tem muita igreja. Tem muita igreja, tem muito crente, só que às vezes a estrutura religiosa é o que faz com que as pessoas ou fiquem, tipo, tristes, decepcionadas e não queiram mais. Mas na verdade a necessidade elas precisam. Todo mundo precisa de Deus, né? Só que talvez não assumem porque tá, como a gente diz, ofendido ou tá decepcionado, não quero saber mais. Mas na verdade tem aquela necessidade, só que é a própria estrutura, eu acho que tá afetando um pouco.
Tu acha que a igreja tá afastando muita gente? Não são todas, claro, né? Claro, não, mas eu entendo. Sim, eu entendo. As Tu fala pessoas estão se magoando muito. do sistema, né? É, o A sistema. gente trata no consultório, a gente trata muito pessoa Muitas ferida. pessoas. Ferida do sistema, Do né? sistema, Vamos dizer sim. assim, né? Então. Muito que o pessoal chama de desigrejado, né? Desigrejado. Mas muita gente chega aqui magoada, ferida com a igreja. É verdade. Pessoas que eu digo, né? Entenda Pessoas feridas que tentam cuidar de outras pessoas. Isso é muito. E acabam ferindo outras pessoas. Sim. Na verdade, eu vejo que uma liderança hoje em dia, pastores e liderança que não buscaram a cura interior. Ainda estão olhando para fora Verdade. e tentando curar os outros sem ter se curado. E aí eu começo a ferir outras pessoas, né? É verdade. Aí... E não tem pior coisa que um homem que tá ferido, né? Um homem ferido com o microfone na mão, ou um homem que ama o dinheiro com o Aham, microfone na mão. é verdade. Eu digo por experiência, né? De escutar pessoas assim. Aquele que tá ferido só vai falar mal das outras igrejas, mal dos pastores, mal do que aconteceu. Se é uma congregação pequena, ele sempre vai estar dando a cabeça. E aquela pessoa que ama o dinheiro, lamentavelmente, Tá sempre é tosqueando as vazio. É ovelhas. vazio, claro. Então, Né? Tá sempre pensando em tosquear as ovelhas, né? É verdade. Essa é a maior ferida das pessoas, É. né? Muita gente chega aqui e diz assim, então, porque a gente, quando conversa, né, com uma pessoa, fala pra ela, né, que muitas vezes é algum pecado escondido, tem alguma questão, né, que não foi resolvida, que tá lá escondida, Aí a gente pergunta, tá, mas tu nunca falou ali na igreja, nunca falou pro pastor, alguma coisa assim? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não confio. Como assim? Não, é porque se tu fala pro pastor, ele fala pra mulher dele, a mulher dele bota no grupo de oração e diz, vamos orar pela fulana que tá passando por isso. E aí a gente acaba que não se abre com ninguém. Não se abre com ninguém. E aí acaba guardando essas questões. E quando tu fala, aí a pessoa vem com a opinião, né? E não com o aconselhamento. Vem com aquilo que ela traz, que ela sofreu, né? Exatamente isso que eu tô falando. Que é a ferida dela, ela quer que a pessoa tenha ela acaba ferindo a outra pessoa através daquilo que ela foi ferida. É verdade. Então não sabe como tratar. Sim. Vamos aproveitar, você que está nos vendo aí, escreve aqui nos comentários se você já foi ferido na igreja. Só para a gente fazer uma pesquisa rápida aqui, ok? E até para a gente saber se você está assistindo até agora, já vai mais ou menos 40 minutos, eu quero ver se você conseguiu ter a constância necessária, né, de ficar ouvindo aqui a palavra de Deus para ter uma transformação, né? Porque é interessante, a gente quer ser transformado, mas não quer dedicar o tempo para o processo da transformação, a gente quer só milagre. E aí, quando nós estamos falando aqui, entendam, pessoal, que a gente está falando do sistema e da igreja como um todo. Sim. Não necessariamente só da liderança, porque às vezes a igreja, qual é a lógica da igreja? Quando você chega na igreja, você sente que deve ser acolhido, né? Ser cuidado. Infelizmente, a gente não enxerga isso na igreja. Às vezes a gente enxerga algo fechado, às vezes uma cúpula que você não consegue entrar, né? E então isso complica por quê? Porque você não está vivendo aquilo que você prega. Não tem acolhimento. Não tem acolhimento. Muitas pessoas falam também para nós, né, dessa questão. Teve uma irmã que me disse assim, nossa, eu fui 1 ano e meio na igreja e nem me perguntaram meu nome. Eu entrei e saí invisível. É que assim, ó, o que acontece, né? A gente Muito olha caso, assim, né? é como se, talvez para a liderança, é só mais um que chegou. Não, na verdade, a pessoa que chegou, ela se sente, eu estou aqui, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser discipulado. Isso é uma questão que a gente não vê hoje, o discipulado. Porque uma questão assim, tu entra, tu é ovelha. Só que depois de ovelha tem que virar discipulador, tem que virar um Discípulo. Um discípulo, entendeu? Tu só vê ovelha.
que não discipula. Então tem algo errado com o sistema, entende? Não foi o que Jesus ensinou. Jesus não separou, depois vão em 2 e vão e preguem. Vão ser treinados, vão ser testados. Depois, quando eles voltaram contando maravilhas que fizeram milagres e coisas. E bom, agora vocês estão prontos. Agora vocês vão e preguem e vão fundar a igreja. É assim. Esse é o modelo do cristianismo. Qualquer coisa fora disso, nós temos um sistema... como eu direi, eu vou falar, um sistema fariseu, né? Um sistema de fariseu, que tinha 613 leis e eles criaram outras leis para proteger as 613 leis. A intenção era boa, mas não era prático. Então Jesus vem, simplifica tudo e nós viemos novamente e complicamos tudo de novo. É verdade. Né? Então a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está em Mateus 9,37. E no tempo que a gente está vivendo, a gente precisa de muito trabalhador. E eu vou dar uma dica para ti. Você já faz 1 ano, 2 anos que você está na igreja, já começa a trabalhar. Não consegue em 4 paredes? Faz igual o irmão aqui, pede uma estratégia para o Senhor e vai pregar a toda criatura. Pelo menos isso. Ou, pelo menos, viver o que tu aprendeu, né? A palavra, colocar em prática. Já tá valendo. Já tá valendo. É verdade. É verdade. Bom, se você pudesse falar algo diretamente para uma geração, para essa geração, o que tu diria para essa geração? Tá, é como se tu deixasse uma mensagem. Tu vai olhar para aquela câmera ali e tu vai deixar uma mensagem. Sacode esse povo, né? Vamos dar uma sacudida nesse povo aqui, né? Então, o que você diria, assim, pelo que tudo que tu viveu, tudo que Deus já colocou no teu coração, tudo que você já vivenciou a obra de Deus na tua vida, dentro, não só no personagem, mas no teu trabalho, dentro da tua família, né? O que você diria para essa geração que parece que tá apática muitas vezes? É verdade, né? Bom, eu sou da geração do 90, 94. É bem aquela geração que viu a tecnologia surgir, né? Tipo 2000, 2005, 2010. Então eu vivi um pouco do tempo de antes, que não tinha nada, e hoje estamos aí aqui, né? Estamos num estúdio, podcast. Isso é uma coisa que 20 anos atrás, 30 anos atrás, nem se sonhava com isso, né? Então os tempos mudaram muito. Eu acredito que o que eu poderia deixar para, assim, como uma mensagem, assim, digamos, para nossa geração daqui para frente é que, por mais que tenha tecnologia, tenha cada vez coisas mais sofisticadas, cada vez coisas mais, vamos dizer assim, avançadas, o evangelho sempre vai ser simples. E justamente isso que tu estava falando, não dá para complicar o evangelho. Então, cada vez está mais difícil chegar nos jovens de hoje. Os jovens de hoje, a gurizada, vamos dizer assim, que anda com o celular aí na rua, eles veem as pessoas da igreja muitas vezes como os velhos que se juntam uma vez por domingo. Veem pessoas assim, ó, tipo, pessoas perfeitas que se juntam uma vez por semana num lugar perfeito para adorar um Deus perfeito, e não é isso. Então, o que eu deixo assim para nossa geração, para nossa essa faixa etária de idade, tipo, vamos simplificar para que essa gurizada, essa juventude entenda que Jesus, ele tá ali com ele naquele momento que ele tá tentando se cortar, né? Pulso num quarto, tá tentando tomar Jesus está em todas partes. A gente não fique naquela estrutura e sistema, né? Que a gente possa realmente chegar nessa juventude, nessa gurizada hoje que está se perdendo, que é o futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faz uns 2 dias estava com uma pessoa que é muito conhecida aqui na fronteira, que é o Tribe. É um cara que lá em Ribeira ele é o número 1 na questão de fazer eventos, esportes. Ele não ganha nada. O cara sempre tá nisso aí, todo mundo vê, todo mundo fala, pá, ninguém apoia, mas ele ama fazer isso aí. Então ele tava muito triste outro dia, ele me dizia assim, eu não entendo o que passa há 1 ano atrás, 2 anos atrás, o ano passado foi bem fraco também, né, mas uns 5 anos atrás, isso aqui, segunda-feira de manhã, no primeiro dia da Semana Santa, tava cheio de gurizada, empinando pandorga, cometa, né, que a gente fala, jogando futebol, correndo, eu não entendo o que passa, ele me dizia, né, ele dizia, Tribi, mudou a geração. Já não é mais a mesma geração. Só que o que acontece? A gente, na questão do evangelho, se a gente seguir complicando
e trazendo cada vez mais coisas, por exemplo, assim, tu tem que fazer assim, não, primeiro tu vem. A gurizada tem que vir, tem que conhecer uma igreja, tem que conhecer um lugar que ela vai ser acolhida, que vai ser... Tem que fazer, tem gente que diz, porque não tem que estar fazendo coisa para entreter, como é que você... Entretenimento para a juventude, tem que pregar a palavra. Não, tem que fazer coisas assim para chamar a atenção deles, eu acredito que sim, são estratégias. Tá bem que tu não vai fazer uma boate na igreja, né? Mas tem que buscar estratégias para salvar essa juventude, essa gurizada que tá aí. Então a geração mudou. Não é mais a mesma geração. Eu concordo contigo, só que eu vejo que a gente vê, né? 2 mundos. Uma igreja que é toda estruturada no modelo antigo e que daí a gurizada foge, corre, e aí depois uma que é muito voltada para os jovens, mas esquece do discipulado. É verdade, também tem esse lado, né? Porque daí tu vê os jovens dentro da igreja que não vivem nada do evangelho. É verdade. Porque eles estão lá só para sentir arrepio, só para se emocionar, só para ouvir o profeta dizer o que vai acontecer na vida dele. Então a gente precisa sim conciliar os dois. Leva o jovem para dentro da igreja e depois discipula o jovem. Né? Eles gostam, você não tem ideia de como o jovem, ele gosta de limites, ele gosta de entender, ele gosta de saber. A gente trabalha com jovens aqui, a gente, aliás, trabalha de 5 a 90 anos, até 99 aqui, tem vindo aqui, até o senhor recolher, tem vindo gente aqui. E a gente tem crianças de 5 anos de idade com crise de pânico, tá, gente? Parando no hospital com crise de ansiedade. E a gente tem muito jovem. E o jovem, ele gosta de direcionamento. Aliás, ele pede, sabe? Eu digo de mão junta, assim, ele pede pros pais, sabe? Quando ele tá demais, é porque ele precisa de direcionamento. Deixa eu só fazer um adendo aqui, tecla SAP aqui, pessoal, que né, ele falou uns dialetos daqui, ó. O que acontece? Quando ele falou boate, é danceteria. Quando ele falou pandog e cometa, é a pipa. É a pipa. Tá, pessoal? Então, isso aí pra vocês não ficarem assim, o que é isso que eles estão falando? É que tem gente de fora que não acompanha e não entende. Então, assim, ó, pra nós fechar, né? No final a gente vai orar aqui, mas algo mais prático. Como viver o evangelho de verdade? No teu olhar, assim, com as tuas palavras. Fala pro pessoal aí. Aí o único que eu penso, assim, eu volto àquilo que eu falei. O dia que eu deixar de cumprir meus compromissos com o meu trabalho, com a minha casa, com a minha esposa, com minhas filhas, com o meu filho, que tem um filho autista, o dia que eu deixar de cumprir, de prover para minha casa, né, que a palavra diz que quem não provê para a própria casa negou a fé. E é pior que um incrédulo, não sei se é assim que vocês falam. Exatamente. O dia que eu deixar de prover para minha casa, de cumprir com a minha família, de cumprir com meus compromissos, eu nem coloco isso aqui, porque isso não significa nada, mas para mim tem mais valor eu cumprir, né, digamos assim, o viver Jesus do que eu mostrar Jesus e falar de Jesus. Então para mim seria vazio eu não cumprir na minha casa, não cumprir meus compromissos, que eu passe na Sarandi, né, que é a principal aqui da nossa cidade, Andradas também, eu passe por aí de Jesus e um cliente, uma pessoa que eu tive um desentendimento me diga, lá vai aquele que ficou me devendo. Então para mim aí já não tem mais valor nenhum, eu deixo de fazer isso aqui. Perfeito. Então o que eu penso assim, qual foi a tua pergunta mesmo? Minha pergunta foi, como viver o evangelho na prática? Aí, exatamente. Então é essa maneira que eu penso de viver o evangelho. Perfeito. Aonde quer que eu vá, que eu for fazer um negócio, eu não quero que o pessoal pense, o pessoal que está assim, mas ele deu todo um panorama de um homem perfeito. Eu tenho meus erros, né, também. Tenho meus pecados, a gente luta todo dia. Mas, assim, é o Espírito Santo em nós. É aquela comunhão dia a dia. E viver os princípios, né? E viver os princípios. É viver os princípios. Se Exatamente. tu não vive os princípios, de nada adianta.
né? verdade. Nada adianta a fé se não tiver obras também, né? Exatamente. Então, o que é as obras? É viver os princípios, meu querido. Entendeu? A lógica? Como diz Paulo, né, gente? Não envergonha o Senhor, né? Antes disso, te mata. Não é que eu tô dizendo pra você se matar, é pra você ter vergonha de envergonhar. A pastora, ela tá nervosa desde o último podcast. Ela tá assim, ela tá aqui, bate na mesa, que eu acho que não sei se vocês escutaram. Ela batia com a mão, né? Porque ela, né? Pega o evangelho com vontade. Menos, amor. Não, o que acontece, gente? É exatamente isso que o Lenin tá falando. Quanta gente que a gente vê assim... eu vendi, ou eu aluguei, ou eu fiz porque a pessoa se dizia cristã, e aí a pessoa ficou me devendo, ou me fez sujeira. Por favor, gente, isso é envergonhar o evangelho. Depois você vai querer que aquela pessoa se converta como? Se você tá dando mau testemunho. Então, viver o evangelho é isso aí, ó. O primeiro ministério é o que tá dentro da tua casa. Quantos aí batem na mulher, gritam, fazem horrores dentro de casa e depois saem a pregar o evangelho como se tudo tivesse, né? Maravilhoso. Não vivem, né? Só falam da boca para fora. Isso não converte ninguém, desculpe. Olha só, que antes da gente fechar, precisamos dar uns avisos aqui, né? Depois o Lenin vai orar por nós aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uns avisos aqui. Bom, fala das mulheres. Imersão das mulheres agora em maio, imersão presencial, só para elas. Eu vou ficar escondido no suporte técnico, ninguém vai me enxergar. Não, eu vou aparecer bastante. Não, ele vai aparecer sim. Bom, Deus tem falado muito comigo sobre essa questão desse momento que a gente está vivendo, né? A gente vê aqui no consultório direto pessoas que não sabem a sua identidade, não fazem ideia do seu propósito. Então, Deus falou muito forte comigo para trabalhar as mulheres, né? Então, dia 16 de maio, a gente vai ter uma imersão no Verde Plaza, às 18 horas, aqui em Santana do Livramento. É presencial, tá, gente? Santana do Livramento e Ribeira, né? Isso, Santana do Livramento e Ribeira, fronteira aqui. E aí a gente vai trabalhar o quê? As questões emocionais, né? Que essas mulheres viveram, trazer para perto essas mulheres que estão excluídas muitas vezes dentro da igreja e que são excluídas porque são separadas, viúvas ou solteiras, porque parece que as pessoas só enxergam quando a mulher é casada e o resto parece que fica excluído. Então a gente vai trazer para dentro para saber qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. E justamente, né, a gente fala aí da mulher samaritana, né, que Jesus ele parou tudo, ele mudou a rota dele para encontrar essa mulher que já teve 5 maridos, mas que foi a maior evangelista, né, da que a gente vê ali, que evangelizou uma cidade inteira. Então, assim, ó, se você não sabe quem é você em Cristo, se você não sabe qual é o seu propósito, se você se sente aí perdida, excluída, no dia 16 de maio, a gente vai ter essa imersão, são em torno de 4, 5 horas, tá? E aí a gente vai trabalhar isso e você vai sair de lá sabendo quem é você e para que Deus te chamou. Amém? Amém. O outro aviso é que estamos preparando algo totalmente diferente e melhor. Sem fronteiras. Totalmente online para você acessar 24 horas. Então, assim, ó, siga nos acompanhando, que creio que na segunda quinzena de abril a gente vai lançar, tá? É algo totalmente diferente que Deus tem pedido para nós, para que a gente possa abranger o maior número de pessoas possíveis. Para que, Jesus? Para te ajudar na área emocional e no direcionamento espiritual. Então, fique atento nas nossas redes sociais que a gente vai falando sobre o assunto. Não te esquece de curtir, de compartilhar e já, né, escreve alguma coisinha que deixa o teu... Antes do Lenin orar, eu queria que ele deixasse as redes sociais dele. Isso, tu fala para nós aí, Lenin. Tá bom, então. Eu vou deixar aí o meu YouTube primeiro, já que a gente tá no YouTube, que não é nada a ver com Jesus, né? Mas é sobre construção, até para o pessoal saber aí sobre os meus trabalhos. Eu faço muito vídeo sobre lareiras, né? Aqui uma região
que é um pouco frio, né? Então é muito comum. E a maioria dos meus clientes, ou seja, de pessoas que assistem meus vídeos e que me compram um projeto que eu também vendo pelo YouTube, são do Rio Grande do Sul. Olha aí. Porque o meu conteúdo é direcionado para o Brasil. Eu comecei o canal do lado brasileiro, então eu não falo muito, mas o conteúdo em si, quando eu explico, escrevo, tudo é direcionado para o lado do Brasil. É Lenin Ribeiro, meu canal. Tá. Lenin Ribeiro, o pessoal pode encontrar. E no Instagram eu tô como Lenin Ribeiro também. Lenin __ Ribeiro. Tá? Podem me encontrar aí também para ver os... A gente tá aparecendo na tela aqui e a gente vai colocar na descrição também no vídeo aqui para vocês acessarem tranquilamente. Então vamos encerrar. É interessante que ele disse que não fala bem, mas ele falou muito bem português, né? E escreve em português muito bem. Como a gente é da fronteira, a gente entende muito bem espanhol, mas quando nos mandam escrito em espanhol, nos quebra, né, amor? É verdade. Aí o Google Tradutor tem que pegar. Sim. Escutar a gente tranquilo, mas agora ler em espanhol é meio complicadinho. Então, assim, curiosidade do teu nome, né? A gente fala Lenin, mas não é, né? A pronúncia é diferente, né? É Lenin. É Lenin. Não, Lenin. Lenin. Como vocês falam, sim. Ah, tá certo, então. Sim, no começo eu falei pra vocês que eu não sei porquê, mas a maioria dos brasileiros me diz Lenin. Lenin. Tipo um acento. Entendi. Mas na verdade é Lenin. É Lenin. Não, tá certo. Tá certo. Tá. Perfeito, querido. Então, que você que ficou até aqui vai pegar a benção agora, porque, né, quando a gente tem convidado, sempre tem oração no final. E como, né, o convidado chega, traz a benção e ele entrega a benção dele. Tá, meu querido? Fica à vontade. Eu só gostaria de declarar uma coisa assim que falou agora, né, que eu falo muito bem português. É que, na verdade, eu tava um pouco nervoso, né, pra falar, mas vocês me fizeram me sentir tão bem, assim, tão à vontade que saiu bem, né? Meu Deus. E a questão de escrever o português é muita ajuda do chat GPT, né? E se quiser orar em espanhol, pode orar em espanhol. Não, fica bem à vontade. Eu acho que vai sair bem. Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu achei muito interessante, né? O que vocês fazem, o que ela faz. Porque eu tive algumas experiências e gostaria de contar um breve. O tempo é todo teu. O que acontece? Eu tenho meu filho que vai fazer 5 anos, ele é autista. Né? É um grau leve, né? Mas ele tem um espectro autista e ele foi um dos que mais me incentivou, mesmo que ele não fala. Quando ele me viu de Jesus, ele ficou, assim, admirado, né? Então, da maneira dele falar, assim, tipo, querendo falar Jesus, porque ele vê o desenho, sabe, que falam Jesus. Então, ele tentou falar, mas não. Depois ele aprendeu, né? Claro. Mas aí o que acontece, então, o que eu gostaria de associar a questão do autismo do meu filho com o que vocês fazem, que quão importante é a questão de trabalhar a área emocional das pessoas. E não somente pensar no espiritual, porque eu tive uma péssima experiência e gostaria que se alguém teve essa mesma experiência, poder entender que dá para superar. Eu superei isso, mas eu quero contar como testemunho, né? De uma pessoa que quando soube que meu filho era autista, ele era muito do espiritual, da guerra espiritual e do, né? Então ele me falou assim, isso acontece porque os pais hoje não querem mais jejuar pelos seus filhos, né? Isso acontece porque ninguém mais paga o preço pelos filhos. Então, isso me doeu muito, me machucou, né? Eu superei, mas eu gosto de contar como testemunho, né? Que talvez tem pessoas, assim, muito religiosas, muito do sistema, muito do paga-preço, parece que ainda estão no antigo pacto, né? Então, o que acontece? Eu acredito muito nas terapias. Acredito muito no trabalho de vocês. Acho que vocês têm... O que vocês estão fazendo, talvez não é lá em cima de um púlpito na igreja, mas isso é uma coisa que está sendo feita, tipo, raízes nas pessoas, sabe? Aquilo que talvez uma pessoa não floresce, não cresce. Com o trabalho de vocês, com Deus usando vocês conseguem fazer que a pessoa cure, posso falar assim, né? Cure as raízes, aquilo que ninguém vê, para que a pessoa possa florescer. Então, eu acho muito importante, eu gostei muito de saber que vocês trabalham nessa área emocional, né? Também física, né? Na questão do corpo, das 3 áreas, né? Mas nas 3 partes. Isso é muito interessante. Porque por hoje, muita gente quer só no espiritual, né? Muito, talvez o profissional, que não tá mal, né? Que a gente falava, o profissional te fala muito da área física, o que tu tem que te alimentar, tudo.
e vocês trabalham nas 3 partes. Isso é muito bom. Era isso que eu queria falar. Amém. Obrigada, querido. Amém. Que bom que a gente puder ajudar. A gente está sempre disponível, né? E a gente entendeu o nosso chamado, né, Leninha? Assim como tu, a gente entendeu que Deus estava nos chamando para isso. A gente trabalhou com pessoas, com empresas, mas Deus, ele foi muito claro, né? E nos dizer que ele queria que através de nós a igreja dele fosse curada. Exatamente por causa disso, né? Muitas pessoas aí têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout e várias outras questões, e a pessoa não entende. E aí a maioria pensa assim, ai, tá endemoniado. É verdade. Ai, eu não vou falar porque vão dizer que eu tô endemoniada na igreja. E aí a pessoa fica sofrendo. E quantas pessoas, né, chegam até a tirar a própria vida ali por causa disso, né? Porque não tem um apoio. E aí achas que assim, que muitos dizem, né? Ah, você não ora o suficiente. Ah, você não tem comunhão com Deus, por isso que você tem isso. Sabe? É muito aí, triste isso, né? Porque é afasta muito uma triste. pessoa, né? Exatamente. Eu conheço várias pessoas que se afastaram porque algumas pessoas falaram para elas, né? No caso assim, vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço que a pastora dela falou para ela que ela não podia gerar, não podia ter filhos porque eles iam pouco em nada na igreja. Tipo, uma coisa assim que eu tenho certeza que hoje, por exemplo, essa pessoa tá apartada e é por esse motivo, essas coisas assim que a pessoa fala sem pensar, com aquela religião na cabeça. Então, tipo, tem todo um lado, tem a medicina, tem a ciência, tudo para ajudar, né, o ser humano. Então, nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual. Como a gente diz, né, a ciência é de Deus. Como assim é de Deus? Porque o Satanás, ele não quer o teu bem. É verdade. Ele não quer te ajudar, ele não quer te curar. A gente entende que a ciência é recurso que Deus envia. Entendeste? É como a gente falou, eu estava conversando em off ali contigo. Corpo, alma e espírito. Se tu não cuidar dos 3 junto, não existe cura. E detalhe, vamos frisar aqui, só quem cura é Deus. O médico é ferramenta, o terapeuta é ferramenta, todo mundo é ferramenta nas mãos do Senhor. Amém. A questão é que se você não tem esse entendimento e que se você não usa a ferramenta certa, você não alcança a cura. E a culpa não é do inimigo e a culpa não é de Deus. A culpa é sua, porque você não usa a ferramenta certa. E mais uma vez eu vou repetir o mesmo versículo que eu falei no podcast anterior. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então, quer um conselho? Eu vou te dar um conselho, porque conselho tu faz se quer. Tá? Vou te dar um conselho. Estuda a palavra, não só a palavra. Abre a tua mente, pede discernimento espiritual para que tu possa conhecer os recursos que Deus já colocou aqui e estão à tua volta, que é para você usar. É verdade. Amém? Amém. Eu me lembrei de tanto falar, né? A gente tá falando agora dos terapeutas. Vai ter uma formação em terapeuta do Instituto, transmitir metodologia do Instituto de tanto pedirem, e né, a gente falou que a seara é grande e precisamos de mais trabalhadores. O Senhor tem que colocar no nosso coração de capacitar pessoas que têm esse entendimento, que têm esse chamado dentro, que queima no coração, que querem ajudar outras pessoas. Então a gente vai ensinar as ferramentas para vocês ser extensão. Que acontece, né, Lênin? O Lênin, ele não conhece muito o Instituto. Tô falando aqui para vocês e para ele. Muita gente que já nos segue aí, já é a 5ª temporada aqui dos podcasts, já sabe. O que acontece, né? Deus, ele nos trouxe esse ministério para que a gente cuidasse, mas ele não é nosso. Exato. Ele é de Jesus. E a gente entende que o quê? Que a gente é só 2. E que a gente não tem como alcançar tanta gente assim que precisa. E hoje em dia a gente vê o quanto de pessoa que precisa, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente vai entregar tudo aquilo que Deus nos deu como treinamento. Foi anos, foi vários cursos que a gente fez, a gente estudou muito, que a gente tem aqui, além das técnicas, né, que a gente usa. A gente tem mais da parte do corpo, né, porque daí da parte do corpo e da parte que a gente fala, né, da neurociência, da psicanálise, da psicologia, que a gente trata ali o emocional e a questão da alma. Também tem a parte ali que realmente é dessa questão da libertação, que a gente vai ensinar também
Porque às vezes tem gente endemoniada, tá? Não é sempre, mas às vezes tem. Então, você tem que saber trabalhar com os 3 âmbitos e saber que o lado espiritual, só quem cura é Deus. Então, a gente vai trazer todo esse processo que Deus nos entregou e vai trazer para outras pessoas, para que essas pessoas também possam ir, fazer também a mesma coisa, possam curar, possam trabalhar nessa área que possa ser o chamado delas, né? Porque eu creio que Deus chamou muitas pessoas para ajudar a curar outras pessoas. E nesse tempo. Nesse tempo. Muito Amém. bom. Vamos orar então? Vamos orar, né? Amém. Tá, vou Amém. aceitar então, vou orar em espanhol, porque se eu não isso trago- é. Fica à vontade. E meu filho. você que não pessoal- entende, recebe no Espírito. É no Isso espírito. mesmo, receba no Espírito. Glória a Deus. Amén. Señor, quiero darte gracias en este momento, Señor, por estar en este lugar, Padre, por haber recibido, Señor, esta invitación de mis hermanos, Padre. Padre, quiero agradecer, Señor, por cada persona, Señor, que ha asistido, Señor, este momento, Señor, este video, este programa, Señor. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, Señor, en este momento, Padre. Y toque a cada persona, Señor, que pueda ver, Señor, independientemente del idioma, Señor. Quizás la persona no me entienda lo que estoy hablando, Señor, pero tu Espíritu Santo testifica, Señor amado. Y que pueda, Señor, tocar, Padre, lo más profundo de cada persona, de cada seguidor de este canal, Señor. Y que este proyecto, Señor, crezca aún más, Señor. Porque hay algo muy grande, Señor, de tu parte, Señor, en este lugar, Señor. Hay algo grande, Señor, que quizás hoy, Padre, pocos dan importancia, Señor, que es, Padre, esto, Padre, como yo decía, tú me diste esa revelación, Señor, de las raíces de muchas personas, Señor. Algo que visiblemente no vemos, Señor, problemas en el pasado, Padre, problemas que han quedado, Señor, sin resolver, Señor. Padre, personas lastimadas, Señor. Padre, aquí están tus hijos, Señor, que tú los has dado esta capacidad, Señor. Tú los estás capacitando cada día más, Señor. Se han preparado, Señor, para trabajar en el interior de las personas a través de ti, Señor. Porque tu Espíritu Santo los guía, Señor. Eres tú el que hace la obra, Señor. Pero como ellos dijeron, Señor, ellos trabajan las 3 áreas importantes, Señor. Pero quien cura, quien hace la obra, eres tú, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, más una vez por esta invitación, Padre. Que, Padre, lo que se haya hablado aquí, Señor, pueda tocar, Señor, a cada persona. Quizás no recuerden todo lo que hablamos, Señor, pero algo ha quedado, Señor. Algo ha quedado, Señor, y algo puede generar vida, Señor, en aquellas personas que quizás hoy están espiritualmente, Señor, secas. Aquella persona quizás que está con ganas, Señor, de volverse a ti, Padre, pero está esperando una respuesta, está esperando que tú le guíes, Padre, le des una dirección, Padre, que en esta noche, Señor, sea, Padre, donde sea que esté mirando, sea cual sea el día, Señor, porque esto quedará grabado, Señor. Padre, en la cápsula de internet, Señor, que esa persona, aunque pasen años, Señor, pueda ver este video, pueda ver, Padre, este momento, Señor, y haber entendido algo de parte tuya, Señor. Que, Padre, hay propósito, hay llamado para cada uno, Señor. Nadie está en este mundo, Señor, en este planeta, Señor, por acaso. Todos tenemos un propósito, Padre. Tú nos has llamado, Señor, para algo especial, Señor. Y te agradezco porque me llamaste, Señor, para estar aquí en esta noche, Señor, compartiendo con mis hermanos. Y, Padre, yo te pido, Señor, bendícelos, Padre, cada día más. Bendice su familia, Señor. Padre, aquí, Padre, a través de ellos hay una familia que yo quizás no conozca, Señor, pero sé que, Padre, tú les has dado una familia, Señor, y a través de una familia de sangre, pero también, Padre, personas que están aprendiendo con ellos, Padre, o que irán a aprender, Señor, a través de este instituto, de este ministerio, Señor, y también formarán de alguna forma una familia, Señor. Padre, bendice, Señor, este instituto, Señor. Transmitir, Señor, que tu nombre, ese nombre ya dice algo, Señor, que es el de transmitir algo de parte tuya directamente, Señor. Ellos son solamente herramientas, instrumentos, Señor. Y te doy gracias por la vida de ellos, Señor, porque han entendido, Señor, que son instrumentos, son barros, Señor, en tus manos, Señor. Son vasos en tus manos, Señor. Y yo también soy, Señor. Padre, yo también soy instrumento, Señor, y quiero, Señor, que tú me uses cada día más, Señor, para llevar, Padre, como hemos hablado, de una forma simple, Padre, tu evangelio, aquello que muchos, Padre, han complicado, han dificultado para tantas personas que hoy están en la calle, Señor, que nos han visto muchas veces, Señor, Padre, como una estructura de personas perfectas, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos pasado esta imagen, Señor. Que puedan vernos, Señor, como personas que comparten algo de Dios, Padre, de una forma simple. Porque tu evangelio es simple y es claro, Señor. Tú has venido a este mundo a morir por nosotros. Has pagado el precio por nosotros, Señor. Y nosotros nos queda, Señor, creer en ti, Señor.
y seguir tu camino, Señor, seguir tus principios, tus enseñanzas, Señor. Gracias te damos, Señor, por poder hoy, Señor, disfrutar de este momento. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre. Amén. Amén. Amém. 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 Glória a Deus. Sinto, Senhor, de orar por ti também. Senhor, nesse momento eu coloco nas tuas mãos, Senhor, teu filho Lenin, Senhor. Da mesma forma, a família dele aqui, representada por ele, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela ousadia qual tu tem usado ele e pelo discernimento espiritual, Senhor, para esse tempo, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu entrega sabedoria para ele, Senhor, para que ele possa chegar em lugares que poucos chegam, Senhor. Senhor, segue usando o teu filho como ferramenta poderosa para glorificar e honrar a ti cada vez mais, Senhor. Aonde ele colocar a planta dos pés, que o teu reino cresça ali, Senhor. Aonde as mãos dele tocar, Senhor, que não lhe falte nada, que a prosperidade, Senhor, possa avançar na vida dele cada vez mais, Senhor. Não só material, Senhor, mas emocional e espiritual também, Senhor. Senhor, te agradeço, Senhor, porque nesse tempo tu tenha levantado os verdadeiros guerreiros, Senhor, mas aqueles filhos fiéis, Senhor. Que ele possa, Senhor, seguir vivendo os teus princípios, sendo carta viva onde ele andar, Senhor. Eu oro pelo filho dele, Senhor, também, que é teu filho, Senhor. Que tu possa vir fazer a tua obra, Senhor, nesse tempo, Senhor. Que, Pai, que tu use ele dessa forma estratégica, Pai, que tu colocou essa criança nessa família, Senhor. Oro pela esposa dele da mesma forma, Senhor. Que tu toque o coração dela, Senhor, e comece a curar as feridas a qual ela tem já a noção, Senhor. Mas Espírito Santo vai no mais profundo e mostra com os teus olhos aquilo que ela não consegue enxergar. Protege essa família, Senhor. Blinda elas, que os anjos saiam, Pai, junto com eles, aonde eles estiverem, formando um perímetro de segurança, Senhor. Senhor, que o inimigo, mesmo que se levante, não tenha mais poder, Senhor, porque aonde o teu filho estiver, ali tu estará. Te agradeço, Pai, por o homem a qual tu moldaste, que está aqui na nossa frente, Senhor, e te representa assim, não como uma fantasia, não como um estereótipo, Senhor, mas como um verdadeiro cristão que vive aquilo que prega. Te agradeço, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor a ti. Amém. 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 Glória a Deus, foi uma bênção, a gente se conheceu hoje. Mas parece que faz tanto tempo que a gente se conhece, né? Pois é, né? Senhor une propósito, eu sempre digo, sempre existe propósito, Senhor 12 pessoas, que a gente possa caminhar junto nesse tempo aí, meu querido, e o Instituto está sempre aberto para ti, que a gente puder te ajudar, a gente está à disposição. Para ti, para tua família, é uma honra ter você aqui, a gente conversar contigo e te conhecer, só trouxe para nós alegria de saber que alguém assim, tão simples, tão humilde e que representa tão bem, né, o cristianismo. E quando ele orava, né, eu pensava, um mini Cristo, né? Seja um mini Cristo, né? O que é ser cristão? É ser mini Cristo. É mostrar Cristo para as pessoas, né? Como Cristo faria. Se pergunte, gente, como Cristo faria, né? O que eu acho que tu faz na tua vida, o que Jesus faria nesse momento, né? E que tu possa continuar aí sendo usado pelo Senhor e levando a palavra dele onde tu for, e que a tua família seja muito abençoada em nome de Jesus. E a gente tá aqui para o que for possível te ajudar e ajudar a tua família, e estamos sempre à disposição. O Instituto está sempre aqui com as portas abertas, câmeras abertas, e quando quiser vir aqui, a gente está sempre disponível a te ouvir também. Quiser trazer alguma mensagem, a gente está sempre aqui disponível, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Agradeço mesmo a oportunidade e esse momento lindo, né? Perfeito. Muito obrigado mesmo. Obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Vou deixar o 2 Timóteo 1,7 para você meditar nessa palavra. Pois Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então pega essa palavra, vive essa palavra essa semana, né? Seja carta viva cumprindo esse direcionamento. Isso não é conselho, tá? Isso é direcionamento a Deus. É diferente. Deus, ele direciona, ele não aconselha. Então Deus está te dando um direcionamento. Faz. Tá bem, meu querido? Deus abençoe tua vida grandemente. Nos encontramos terça-feira que vem. Tchau, tchau. Até mais, gente. Deus abençoe.